Sejam muito bem-vindos, queridos amigos, queridos alunos, para mais uma aula do nosso curso Matemática Básica. Estamos na aula de número 10 e esta aula é super importante porque utilizamos os critérios de divisibilidade a todo momento. Se você já aprendeu os critérios até o 10, fique conosco porque hoje nós vamos discutir os critérios de divisibilidade de 1 ao 20. Quer aprender um pouco mais? Vem comigo! Bom, nessa aula de hoje, então, falaremos um pouquinho sobre os critérios de divisibilidade e abordaremos a divisibilidade do 1 até o 20. Então, trouxemos aqui um conceito para que vocês possam, então, compreender para que nós utilizamos, então, essa divisibilidade. Diz assim, ó, critérios de divisibilidade são ferramentas utilizadas a fim de facilitar os problemas que envolvem a divisão, já que quando vamos realizar essa operação, temos duas opções em relação ao resultado, ou a resposta é exata ou não. Então, toda vez que nós trabalhamos com divisões, seja numa simplificação de fração, seja aí no máximo divisor comum, né, seja numa expressão numérica, nós sempre verificamos que ao dividirmos, ou nós teremos o resultado com resposta exata, né, um quociente aí em que meu resultado vai ser exato, ou então eu vou ter o resto nessa divisão. Quando a resposta é exata, dizemos que os números são divisíveis e o resto da divisão é zero. Agora, quando a nossa divisão não é exata, dizemos que os números não são divisíveis e o resto da divisão é um número diferente de zero. Então vamos agora começar a trabalhar quais são esses critérios de acordo com os números. Bom, nós temos aí a divisibilidade por 1. Bom, isso aí é muito fácil, né? Por quê? Porque diz assim, ó, o critério de divisibilidade por 1 é o mais trivial, visto que todo número inteiro é divisível por 1. Então eu trouxe aqui do lado um exemplo, né? E eu digo assim, ó, seja A um número inteiro, e assim eu tenho A dividido por 1 é igual a A. Ou seja, se eu pego aqui A e divido por 1, vai ser o próprio resultado, né? O próprio valor. Quando eu multiplico aqui A vezes 1 vai dar A, e quando eu subtraio A menos A, sobra o zero de resto. Então nós acabamos de mostrar que para qualquer que seja seu valor, A sempre será divisível por 1. Tá? Então nós temos esses valores aí básicos em relação à divisibilidade por 1. Agora, a divisibilidade por 2 também não é tão difícil assim, né? Porque você sabe identificar quais são os números pares e quais são os números ímpares. Então ele diz assim, ó, o número inteiro ele é divisível por 2 caso ele seja par, ou seja, todos os números cujo último algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8. Lembrando que qualquer número par terminado nesses números aí, nesses algarismos, nós temos então um numeral par, tá? Então eu trouxe aqui dois exemplos, né? 1020 é divisível por 2. Bom, como aqui ele termina aqui com o número 0, e 0 ele se enquadra aqui nos nossos algarismos padrões para que seja um número par, então ele é realmente um número divisível por 2, né? Então ele diz assim, ó, sim, pois o último algarismo é 0, ou seja, podemos dizer que a divisão entre 1020 por 2 é exata. Então nós colocamos aqui, se nós pegarmos aqui 1020 e dividirmos por 2, nós vamos achar 510. E quando eu multiplico 2 por 510, eu vou ter aqui o zero como resto, né? Então se eu dividir esse valor, automaticamente eu vou ter zero como resto. E zero como resto é divisão exata, ok? Agora, 53 é divisível por 2? Bom, basta que nós analisemos aqui o último algarismo, ó. O último algarismo é 3, é um número ímpar, então automaticamente ele não vai ser um número divisível por 2. Né? Se eu dividir aqui 53 por 2, nós vamos obter aqui 26, né? E vai sobrar 1 como resto. Ou seja, toda vez que sobra um número que não seja o zero no resto, ele não é divisível. Vamos agora para a divisibilidade por 3. Aí diz assim, ó, diremos que o número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3.
Bom, então vamos analisar esse caso como exemplo aqui, ó. 324 é divisível por 3? Bom, o que eu devo fazer então para verificar se o número é divisível por 3? Eu devo pegar todos os algarismos que compõem esse número, no caso aqui o 3, o 2 e o 4, e somar esses algarismos. O meu resultado, aí eu verifico se ele é um número divisível por 3. Então, se eu somar aqui 3 mais 2 vai dar 5, 5 mais 4 vai dar 9. Logo, 9 é um número divisível por 3. Então, a gente pode provar que 324, ao dividir por 3, vai dar 108 e vai sobrar o zero como resto. Bom, vamos prestar bastante atenção agora na divisibilidade por 4. Diz assim, ó, o número vai ser divisível por 4 quando os dois últimos algarismos também são divisíveis por 4. Além disso, os números terminados em 00 também são divisíveis por 4. Então, olha esse exemplo que eu trouxe aqui, ó. O número 1500 é divisível por 4? Vamos ver, né? Vamos analisar os dois últimos algarismos, ó, que é 00. Nesse caso, a regra diz que toda vez que ele terminar com 00, ele é divisível por 4. Nossa prova real é que se nós pegarmos aqui o 1500 e dividir por 4, vamos achar aqui o 375. E vai sobrar resto 0. Logo, ele é divisível por 4. E o número 1524? A regra diz que nós temos que olhar sempre os dois últimos algarismos. Ó. Então, no caso aqui, seria o número 24. Né? E se eu for analisar a tabuada do 4, o que vai acontecer? Né? 4 vezes 6 é 24. Então, logo, 1524 ele é divisível por 4 também. A prova real é que se eu pegar 1524 e dividir por 4, nós vamos obter 381 e o resto 0. Ok? Vamos analisar agora a divisibilidade por 5. Essa é muito simples também, né? Por quê? Porque diz aqui ó, que todos os números que possuem como último algarismo 0 ou 5, eles são divisíveis por 5. Então, muito fácil de entender essa divisibilidade por 5. Então, o número 50, ele é divisível por 5? Sim, porque ele termina com 0. Ok? E o número 1.525 é divisível por 5? Também, porque o último algarismo termina com 5. Logo, ele está dentro dos critérios desta divisibilidade. Números terminados em 0 ou 5. Agora, vamos analisar agora a divisibilidade por 6. Essa divisibilidade por 6, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos casar o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Por quê? Porque o número divisível por 6, ele é a mesma coisa que 2 vezes 3. Logo, eu posso trabalhar com a decomposição desse valor. Então, eu vou pegar todo número que for divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo, automaticamente ele é divisível por 6. Vamos analisar? O número 66 é divisível por 2? É, porque é um número par. E é divisível por 3? Vamos ver, se eu somar aqui 6 mais 6 vai dar 12. Então, 12 é divisível por 3. Logo, se ele atende os dois critérios ao mesmo tempo, né, é uma interseção, automaticamente ele vai ser um número divisível por 6. Então, no caso aqui, se eu pegar o 66, né, e dividir aqui por 6, ele vai dar 11, vai sobrar o 0 como resto. Então, a gente está provando que ele é divisível por 6. Então, vamos pegar agora o outro número, ó, 2154. Então, ele termina com o número par, ele já é divisível por 2. E vamos somar aqui 2, né? 2 somado com 1, somado com 5, somado com 4. Então, vamos ver quanto é que vai dar? Então, 2 mais 1 vai dar 3, 3 mais 5 vai dar 8, 8 e 4 vai dar 12. 12 é um número divisível por 3. Logo, ele atende os dois critérios. Então, eu posso dizer que 2154 é um número divisível por 6. Agora, essa é a divisibilidade. Essa questão aqui é um pouco mais complexo. Vamos prestar um pouquinho de atenção. Mas se você prestar, né, apenas um pouco de atenção, você vai sacar rapidinho esse critério de divisibilidade. Ele diz assim, ó, o critério de divisibilidade por 7
é o que exige mais atenção. Devemos duplicar o algarismo das unidades. Então, cuidado aí, eu deixei até em vermelho para você não errar. Devemos duplicar o algarismo das unidades e subtrair o resto do número. Tá? Se o resultado dessa operação for divisível por 7, então o número é divisível por 7. Vamos ver na prática para ficar mais fácil de você entender isso aqui. Então vamos pegar aqui o número 1057. Bom, qual é o último algarismo? O último algarismo é 7. Então eu tenho que duplicar esse valor. 2 vezes 7 dá 14. Agora, qual é o número que restou? O número que restou foi 105. Então, eu vou pegar 105 menos, sempre menos, ó, o valor que eu achei, que é 14. Que vai dar quanto? 91. 91 é divisível por 7. Se a gente for fazendo a tabuada aí do 7, né? Os múltiplos de 7, você vai perceber que vai dar 13. 7 vezes 13 vai dar justamente o 91. Logo, esse número 1057, ele é divisível por 7. Porque a gente vai obter justamente o resto igual a 0. Então, só revisando um pouquinho esse critério, devemos duplicar o algarismo das unidades e o restante do número nós vamos subtrair por esse resultado. Tá? Achando o resultado, vamos verificar se é ou não divisível por 7. Ok? Então é bom que você dê uma revisadinha aqui nessa divisibilidade por 7, porque é que muitos alunos sentem dificuldade. E a divisibilidade por 8, como é que acontece? Diz assim, ó, todo número terminado em 000, agora com 3 zeros no final, ou se os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8. Então esse número vai ser divisível por 8. Vamos analisar? Então aqui eu tenho 7.000. Como aqui termina com 3 zeros no final, ele é divisível por 8. A nossa prova real aqui, ó, se eu pegar 7.000 e dividir por 8, nós vamos obter 875 com o resto zero. Então nós estamos provando aí que ele realmente é divisível por 8. E será que o número 29.584 também é divisível por 8? Bom, vamos analisar sempre os 3 últimos algarismos, como diz aqui a nossa regra, né? Então, se eu pegar aqui o 584 e dividir por 8, nós vamos obter 73. E o resto vai ser 0. Logo, 29.584 também é divisível por 8. Ok? Bom, e a divisibilidade por 9? Como é que vai acontecer? Vamos ver então? A divisibilidade por 9, ela é bem parecida aí com a divisibilidade por 3. Lembra o 3? Nós somamos os algarismos e verificamos se o somatório é um número divisível por 3. O 9 vai ser a mesma coisa. Se a soma de todos os algarismos de um certo número é divisível por 9, então esse número é divisível por 9. Então vamos ver o exemplo? 6.282. Então vamos pegar aqui, ó, 6, somar com 2, somar com 8, somar com 2 e vai dar 18. Logo, 18 dividido por 9 é igual a 2. Tabuada do 9 aí. Então, se o meu resultado for um número divisível por 9, automaticamente o número em questão também é divisível por 9. Então, nós provamos aqui que 6.282 é divisível por 9. Bom, geralmente você encontra aí com mais facilidade na internet apenas as divisibilidades até o número 10. Mas aqui não. Nesse vídeo aqui, todo especial, nós estamos preparando realmente do 1 até o 20. Então vamos trazer um bônus para você aí. Agora, a divisibilidade por 10 também é muito simples. É uma das mais fáceis que tem. Por quê? Porque ele diz assim, ó, todo número terminado em 0 é divisível por 10. Então os números 10, 100, 1000 e assim por diante, que são múltiplos de 10, eles são todos divisíveis por 10. Então aqui, ó, como termina em 0, automaticamente ele é divisível por 10. A prova real, se eu pegar o 3.230 e dividir por 10, nós vamos achar 323. E o resto vai ser 0. Ok? Então, muito simples e muito fácil nessa divisibilidade por 10.